Bem-vindo, Hélio. Bom dia. Bom dia, Carol. Bem, como de praxe, também seguimos com os nossos 3 temas desta quinta-feira. O primeiro, o caso Master. Vieram à tona várias informações que estavam no celular de Daniel Vorcaro, Hélio. Entre elas, menções ao ministro Dias Toffoli, pagamentos ao magistrado, inclusive. O primo de Vorcaro, o Fabiano Zettel, também alvo das investigações, é quem faz referência a esses pagamentos. Daí, nossa primeira pergunta para você, Hélio. Polícia Federal pede a suspeição de Dias Toffoli no caso. As mensagens encontradas no celular de Vorcaro justificam esse pedido? Carol, se for só uma suspeição, na minha opinião, vai ser um prêmio para o Toffoli. Porque a suspeição é um conflito de interesses, um conflito de interesses potencial. Por exemplo, no caso quando o juiz é amigo de uma das partes. E aí, pela nossa regra, que é ruim, o próprio juiz, então, escolhe se ele sai do caso ou não sai. O Alessandro explicou essa questão da insustentabilidade de o Toffoli estar nesse caso. Só que a coisa aqui é bem pior. Teve mais do que conflito de interesse potencial, teve grana no meio. A Polícia Federal sabe que o Toffoli recebeu dinheiro de uma das partes em julgamento, ou seja, do Vorcaro. Então, o Toffoli teria que não só ficar impedido de julgar esse caso, mas também tomar um processo de impeachment pelo Senado. O Toffoli alega que essa grana recebida do Vorcaro foi só uma transação de venda do resort, que não teve nenhuma ligação com compra de influência, por exemplo, e é difícil de acreditar. E ele disse que a Polícia Federal não teria legitimidade para pedir suspeição, porque precisaria ser a PGR e tal, que é, de novo, Carol, o truque do problema de CEP, da Lava Jato, para quem leva, para anular os mal feitos, que não podia ser Curitiba, tinha que ser Brasília, etc. É a mesma tecnicalidade, mesmo tipo de tecnicalidade. Então, eu repito, suspeição é pouco, muito pouco. Obviamente, existe um fato objetivo que impede o Toffoli de julgar esse caso e até de permanecer no Supremo Tribunal Federal. Então, só o impeachment resolve. O Senado precisa encarar isso. Não tem mais como fugir da responsabilidade. Vamos lembrar, Carol, que o Toffoli tomou atitudes muito estranhas nesse processo. Primeiro, ele assumiu a relatoria logo depois de ter viajado para o Peru com um advogado de um dos sócios do Master. Depois, ele tentou impedir que a Polícia Federal tivesse acesso às provas. E aí, ato contínuo, ele pensou exatamente aqueles peritos da Polícia Federal que podiam ver as provas. Gente da confiança dele, certamente. Tudo muito esquisito, na minha opinião. Como eu falei aqui outro dia, o Vorcaro fez muito amigo em Brasília. Tem a mulher do Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais. Tem o Lewandowski dando consultoria. Tem o Manteiga levando o Vorcaro para encontrar o Lula, tem o TCU, tem senador, tem deputado, tem o Renan Calheiros da eterna tropa de choque de plantão, que inclusive conseguiu que a Comissão de Assuntos Econômicos entre na jogada e parece que entrou para confundir. Então a impressão é que existe uma forte blindagem em Brasília, se não para o Vorcaro, pelo menos para alguns dos cúmplices dele. Carol. Ao nosso segundo tema, Hélio, eleições 2026, que já dominam aí o noticiário em várias frentes. As pesquisas já dão uma ideia do que é o cenário eleitoral de momento. O mais recente levantamento da Quest aponta que diminuiu a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno. No ano passado, essa diferença chegava a 16 pontos percentuais e agora é de 5 pontos percentuais. Hélio, esse é um sinal de alerta a Lula em relação a Flávio Bolsonaro? Carol, essa pesquisa mostrou uma consolidação muito forte da candidatura do Flávio. Para comparação, no início de 2022, que é um período similar a hoje, o Lula tinha o dobro de intenção de votos que o Jair Bolsonaro. E a gente sabe que aquela eleição terminou com uma diferença minúscula. Agora, o Lula está com meros 5 pontos à frente do Flávio. Ou seja, o Flávio está largando de uma posição bem mais competitiva do que o pai dele largou em 2022. E a informação mais importante dessa pesquisa, Carol, é a intenção de voto daqueles eleitores que não são nem lulistas, nem bolsonaristas, nem esquerda, nem direita. Esses são um terço do eleitorado, 33%. São os fiéis da balança que, na minha opinião, vão decidir quem ganha a presidência. E nesse bloco, o Lula caiu bem.
caiu 10 pontos em 6 meses, enquanto o Flávio está subindo continuamente e está quase colando no Lula. Então, à medida que o Flávio aparece na mídia como candidato, vai a evento em todo canto, etc., ele está tomando espaço nesse grupo desses 33% que não são esquerda nem direita. E está tomando rápido. E aí tem outro fator importante que é o Zema, o fator Zema. Porque muita gente diz que não se vence a eleição presidencial no Brasil sem vencer em Minas Gerais. Pelo menos desde o Fernando Henrique é assim. Então, até naquelas eleições justinhas de 2014, 2022, Minas espelhou o resultado do Brasil. E o Zema é aquele coringa super popular lá em Minas, né, que pode levar tudo mais para a direita, o que ajuda o Flávio. Outro ponto muito importante é o tema da rejeição, que foi mencionado aí já. O Lula e Flávio têm rejeição muito similar, só que a rejeição do Lula é antiga, ela é consolidada. O brasileiro já tem opinião formada sobre o Lula. Quem não gosta dele não gosta faz tempo, tal. Não vai mudar de ideia agora e tal. Mas a rejeição do Flávio é muito função do desconhecimento que ainda se tem do Flávio. E, claro, está ligada ao sobrenome. O Flávio está baixando, tem baixado essa rejeição, né, à medida que está aparecendo mais. Como eu falei, parece que está baixando onde importa mais, que é naquele eleitorado que não é esquerda nem direita. Então, a polarização continua e, por isso, o primeiro turno vai ser uma espécie de primárias da direita. E o segundo turno vai rolar com aquele tradicional duelo esquerda-direita. O Lula, com os 81 anos dele, não vende mais futuro, ele vende passado. E o brasileiro, na minha opinião, não vai sair para votar olhando pelo retrovisor. Carol. Hélio Beltrão, chegamos então à nossa terceira e última pergunta, nosso terceiro e último tema. Presidente Lula vai aparecer como o samba enredo no Carnaval do Rio de Janeiro. A Acadêmicos de Niterói vai levar o nome do presidente para Sapucaí. E aí o Partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral, fala em propaganda eleitoral antecipada. Afinal, Hélio, na sua opinião, estamos diante de uma homenagem ao presidente Lula ou de uma propaganda eleitoral antecipada? É propaganda eleitoral antecipada e ilegal, Carol, sem dúvida. O desfile está sendo financiado pela Prefeitura do Rio, pela Embratur e até pela Prefeitura de Niterói, que é administrada pelo PDT. Né? E a gente sabe que a Justiça Federal já lavou as mãos, disse que não precisa fazer nada com isso, está tudo certo. Então, agora, com a palavra está a ministra do TSE, que foi assessora do Flávio Dino, que foi indicada pelo Lula no ano passado. Eu suspeito que ela vai passar pano para essa infração eleitoral. Uma história parecida com essa aconteceu em São Paulo em 2006, quando uma escola mequetrefe entrou com um desfile que fazia propaganda tucana, né? Entrou com um boneco do Serra, do Alckmin e tal, e o PT naquela época tentou impedir e até pediu CPI contra isso. E agora está resolvendo fazer o mesmo que ele condenou lá atrás. Como muito bem argumentou o Partido Novo, a coisa vai muito além de homenagem. O presidente de honra dessa escola de samba é vereador do PT. É óbvio que é campanha política. O enredo, inclusive, tem a ver com polarização das eleições de 2022, coloca lá jingles conhecidos das campanhas petistas, inclusive menciona o número de urna do PT. É praticamente pedido de voto explícito, né? O problema, né, o Alessandro tocou um pouco nisso, não é achar isso certo ou errado, é liberdade de expressão. O problema é o tratamento assimétrico. Permite para a esquerda, mas proíbe para a direita. Porque muita gente acha que na última eleição o TSE escolheu o lado, pesou o dedo da censura, fez curadoria da eleição enviesada, né, do que podia ou não se falar, etc. Decretou, por exemplo, o Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião aberta com embaixadores. Né, vocês vão lembrar disso. Teve censura de reportagem, teve derrubada de postagem na canetada, aqueles assuntos, né, do Lula com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Derrubaram perfil, postagem aos montões, né, basicamente da direita, mas deixou a esquerda livre. Então, nessa campanha aí, travestida de desfile de carnaval, não se pode ter dois pesos, duas medidas, Carol. É um momento delicado para o TSE, é um momento delicado para as eleições. Se o desfile acontecer mesmo e o Lula e o PT não forem punidos, então a eleição já vai nascer maculada. Fica difícil falar numa eleição justa. A opinião do Hélio Beltrão. Lembrando que a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil. Hélio Beltrão, muito obrigada. Até terça-feira. Bom dia. Até terça-feira, Carol.